RP Notícia. Apoio Cultural Cinépolis. Você nunca viu cinema assim? Hoje é terça-feira, dia 5 de abril. E hoje no RP Notícia você vai ver que o Ministério da Saúde já confirma 71 mortes por H1N1 em todo o país. E nesta edição você vai ver também: Ministério da Saúde confirma 71 mortes por H1N1 em todo o país, a grande maioria no estado de São Paulo. E nas escolas a preocupação com a higiene já é grande. Bom Prato de Jundiaí comemora 10 anos. Durante esse período de funcionamento, mais de 3 milhões de refeições foram servidas. E ainda, hoje é dia do quadro Versão dos Fatos com Reinaldo Basile. Esse e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. 2 homens foram presos em Jarinu por furto. Segundo a polícia, eles furtavam peças de veículos que estavam recolhidos no pátio do município. Os policiais chegaram ao local após denúncias de moradores e viram os homens dentro do pátio desmontando peças de alguns veículos. Eles foram levados ao plantão policial, confessaram o crime e depois foram encaminhados ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. Um idoso morreu hoje no Hospital Regional em Jundiaí com suspeita de gripe H1N1. Ele é de Itatiba e foi transferido ontem. A Secretaria de Saúde Estadual afirmou que só vai se pronunciar assim que sair o resultado do exame de confirmação da causa da morte. E o número de casos de H1N1 em todo o país dobrou nos últimos 15 dias. O Brasil registrou 444 casos da síndrome respiratória grave até o último levantamento, que foi feito no dia 26. No mesmo período, o número de mortes subiu de 30 para 71. E nas escolas, os alunos tiveram os hábitos alterados. Lavar as mãos e usar o álcool em gel virou obrigação diária. Esta turminha já está afiada nas informações sobre a gripe. Alguns já sabem quais são os sintomas da doença. Falam com propriedade sobre como se sentiram quando estavam doentes. E todos já aprenderam qual o principal cuidado para evitar pegar o vírus da gripe. Lavar a mão. Lavar a mão e o que mais que você pode fazer? Tem que abraçar o amiguinho, beijar o amiguinho quando está com gripe ou não? Não, pôr a mão na parede. E nem pôr a mão na parede e depois pôr a mão na boca, isso pode? Não. Lavar a mão e seco. E por que tem que lavar a mão? Porque a mão é suja. Como é que tem que lavar a mão? Mostra pra mim. Tô vendo você fazendo. Oi, Má, tô te vendo aqui. Na escola de educação infantil, a lavagem das mãos é algo que sempre é ensinado. E o álcool em gel fica sempre à disposição. Cuidados básicos que sempre foram feitos e agora são mais intensos. Sempre está alertando as crianças como lavar as mãos, né, de que modo fazer e a utilização do álcool em gel. Nas aulas, por exemplo, vai começar uma aula de culinária, então lava a mão antes e lava a mão após. Vai levar as crianças ao banheiro, lava a mão antes e lava a mão após. Vai aos lanches ou refeições, lava a mão antes e após. Na escola, a preocupação com o H1N1 é grande, já que as crianças são mais suscetíveis às doenças que os adultos. E também porque o contato físico com os outros alunos e com objetos é muito grande. No caso de objetos, né, não adianta só lavar as mãos. A gente tem que entender que as crianças têm que lavar as mãos, que isso é importante, mas que elas não podem também utilizar os mesmos objetos. Por exemplo, garfos, facas, talher, né, copos e garrafinhas de água. Não pode utilizar do mesmo do amigo, né? Tem que também ficar atento nessa questão do brinquedo. Uma criança põe o brinquedo na boca e oferece para outra e a outra coloca na boca. Por isso, o álcool gel está por toda a parte. Mas aqui se prefere mesmo o bom hábito de usar água e sabão. De acordo com a infectologista, em alguns momentos, lavar a mão é realmente necessário. O álcool gel é tão ou mais eficaz que
que a higienização das mãos com água e sabão diz que desde que você não tenha sujidade visível, porque aí a gente não consegue eliminar, né, a quantidade de bactérias e vírus presentes nas mãos, a não ser que você realmente limpe com água corrente mesmo, né? A especialista explica que para higienizar as mãos, as duas possibilidades são eficientes e, em alguns momentos, o álcool em gel é até mesmo mais eficiente e prático. O álcool gel tem a praticidade, né, a facilidade do uso em algumas situações, em alguns locais, e a higienização com água e sabão também é eficaz, assim como o uso do álcool gel. Lembrando que na rede pública de saúde a vacina contra o H1N1 ainda é de 2015. Segundo o governo do estado, apenas no dia 30 de abril é que as doses de 2016 começam a ser distribuídas. A vacinação é para o grupo de risco. São crianças de 6 meses, menores de 5 anos, gestantes, puérperas, trabalhador de saúde, povos indígenas, indivíduos com 60 anos de idade ou mais, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas portadoras de doenças crônicas. O Departamento de Água, Energia Elétrica, o DAEE, autorizou por meio de ofício o desassoreamento de 2 áreas para a implantação de represas em Campo Limpo Paulista. O pedido para autorização havia sido feito pelo prefeito José Roberto de Assis e o gerente local da Sabesp, André Sotério, no ano passado. Segundo o chefe do executivo, a intenção é de o município ter reserva de águas, principalmente em períodos de estiagem, onde ocorrem as maiores secas por conta dos baixos índices de chuva. Um dos locais para o desassoreamento e ampliação será feito no bairro Estância São Paulo, numa área pública de 103 mil metros quadrados, já propensa a inundações durante as cheias do rio Jundiaí. Outra área liberada pelo DAEE é a Lagoa do Jardim Marquete. Com a sua escavação e alargamento, terá capacidade de água aumentada de 14 mil metros cúbicos para 197 milhões de litros. No próximo bloco aqui da RP Notícia, você vê que a Câmara dos Vereadores de Louveira abre concurso público. Serão 16 vagas e o salário pode passar dos R$ 4.000. A gente fala também de esportes. Jundiaí tem 2 jogadoras convocadas para os treinamentos da Seleção Brasileira de Handball, que disputa o Mundial da modalidade na Rússia no mês de julho. Até já! A Câmara de Louveira abriu concurso público para contratar 16 profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 2.000 a R$ 4.400. As vagas são para auxiliar administrativo, auxiliar de plenário, telefonista, recepcionista, oficial legislativo de transporte, almoxarife, técnico legislativo, técnica em informática e procurador jurídico. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira, dia 7 de abril. A taxa de inscrição varia de R$ 25 e R$ 55. Mais informações pelo site mouramelo.com.br. Agora a gente fala da previsão do tempo. A quarta-feira será de sol com muito calor nas cidades da nossa região. Veja os detalhes da meteorologia. A cidade de Jundiaí amanhece ensolarada nesta quarta-feira. Segundo a meteorologia, esquenta bastante, a máxima chega aos 32 graus. De madrugada faz 19. Não há previsão de pancadas de chuva para amanhã. A situação é semelhante em Várzea Paulista. Os termômetros oscilam entre 20 e 33 graus e também não chove. Muito sol nesta quarta-feira em Valinhos. A máxima é de 33 e a mínima fica nos 23 graus de madrugada. Não há previsão de pancadas de chuva. Na cidade de São Paulo, a quarta-feira amanhece ensolarada. Durante o dia, há a formação de algumas nuvens, mas segundo a meteorologia não chove. A temperatura máxima na capital paulista amanhã fica nos 32 graus e a mínima de madrugada é de 18. E hoje, terça-feira, aqui no RP Notícia, é dia do comentário de Reinaldo Basile, no quadro Versão dos Fatos. Acompanhe. Em mais um round da batalha pró e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, ontem o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, em um calhamaço de quase 200 páginas,
e, ao longo de 2 horas de discurso, apresentou a defesa da presidente e justificou por que é que o impeachment não pode ser aprovado. Enquanto isso, os deputados presentes ali não pareciam nem um pouco interessados, se não todos, pelo menos uma grande parte deles, naquilo que o doutor Cardoso dizia, tanto que permaneceram entretidos nos seus smartphones, celulares, iPods e outros aparelhos de comunicação, como todo mundo viu pela televisão. E a poucos quilômetros dali, o ex-presidente Lula, em um caríssimo hotel de Brasília, o Golden Tulip, o mesmo que hoje abriga Delcídio Amaral, manobrava, negociava cargos em troca de votos contra o impeachment nesse terrível balcão de negócios em que se transformou o Brasil de hoje. E nós temos, então, esse triste quadro. E eu pergunto, não é essa exatamente a mesma situação que o Brasil viveu há pouco tempo no rumoroso processo do Mensalão? Zé Dirceu e outros, muitos, não acabaram condenados justamente porque o governo pagava para deputados e senadores votarem em plenário segundo as suas convicções? E então, se era crime naquela oportunidade, não continua sendo crime essa barganha descarada de cargos por votos? E o pior é que, com tudo isso, a coisa está ainda indefinida. O governo está invertendo até o ditado popular, que tem o seguinte enunciado: toma lá, dá cá. É a tradução dessa troca de favores. Leve o seu e devolva em troca, mais ou menos isso. Só que o governo, nesse clima de desconfiança total, temendo traições e puxadas de tapete, inverteu até o ditado popular para deixá-lo: dá cá, toma lá, dê o seu voto contra o impeachment e ganhe o seu brinde, ganhe o seu ministério, ganhe o seu cargo no primeiro escalão, ganhe o seu cargo no segundo escalão. A coisa está tão escancarada, mas tão indecente, que tem razão o professor e economista Marilan Rie, quando diz, com muito espírito, que se dia desses aparecer lá no Palácio do Planalto o próprio mosquito Aedes aegypti, aquele da dengue, da chikungunya, do zika vírus, e o mosquito levar uns 3 votos contra o impeachment de Dilma, leva ele, o mosquito, o próprio Ministério da Saúde. E até a semana que vem. Vamos falar agora de esportes. 2 atletas da Associação Jundiaí de Esportes foram convocadas para participar dos treinamentos da Seleção Brasileira Júnior de Handball. A pivô Luana da Silva e a pivô Carolina Lisboa treinarão com a seleção até a próxima quarta-feira, dia 13, na cidade de Blumenau. 22 atletas foram chamadas, mas apenas 16 vão para o Mundial da modalidade, que será disputado no mês de julho na Rússia. E a seguir aqui na RP Notícia, você vê que Campo Limpo Paulista recebe no final de semana o circuito Sesc de Artes. Você vê também que o Bom Prato de Jundiaí completa 10 anos. Até já. No próximo domingo, dia 10 de abril, a cidade de Campo Limpo Paulista recebe as atrações do circuito Sesc de Artes, com atrações musicais, circenses, literatura, cinema, artes visuais, dança e teatro. Todas as atividades acontecem na Praça da Bíblia, na Avenida Alfred Krupp, 995, no centro, das 4 horas da tarde até as 9 horas da noite.
E o Bom Prato de Jundiaí completou hoje 10 anos. São 1.500 refeições por dia ao preço de R$1. A fila do lado de fora está, como sempre, imensa. Do lado de dentro, a expectativa para almoçar por R$1 é a de sempre. Comida boa e preço justo, que dá até vontade de repetir. Eu vou pegar a fila 2 vezes. Eu vou repetir. Eu e meus colegas aqui, todos eles. Comida é muito boa, é top, é legal. Tenho um filho aposentado por invalidez. Eu sou aposentada e nós viemos aqui. Aqui é uma comida gostosa, boa, limpo, o ambiente é agradável. O cardápio é equilibrado como sempre, arroz, feijão, carne e salada. Mas o dia é de festa, então alguns detalhes fizeram a diferença. Hoje a gente está servindo filé de frango à milanesa, a gente está servindo o creme de milho de guarnição, o prato base, que é o arroz e feijão, salada de escarola, tomate, a gente pôs um pouquinho de laranja e de abacaxi para dar uma refrescada nesse calor, e o suco de laranja com mamão. Além do bolo, né, de sobremesa. Por dia, são 1.500 refeições servidas. O atendimento começa às 10h30 com os idosos e segue até por volta da 1h da tarde. Nestes 10 anos de existência, já foram mais de 3.300.000 pratos. E entre refeições servidas e pessoas alimentadas, a preocupação de quem cuida do cardápio é agradar os paladares. Eu faço o cardápio mensalmente, então a gente calcula de acordo com as prioridades, de acordo com o custo que a gente tem e com a aceitação. Toda sexta-feira, por exemplo, tem feijoada, que é um prato que eles gostam bastante, a aceitação é 100%. O presidente do Indesc ressalta que nesta década trabalhando com os clientes do Bom Prato, mais do que alimentar as pessoas, o restaurante virou um ponto de encontro para muitos frequentadores assíduos. O aposentado por si só, ele é uma pessoa que vive muito sozinho, a maioria, então aqui ele faz amizade. Aqui nós já tivemos casamento, aqui nós temos namoros toda hora, então formam grupos. Então você chega aqui, 7h30 da manhã, tem grupos que se encontram aqui. Luiz Gonzaga destaca ainda que o projeto de alimentação saudável com preço justo é muito bem aceito na cidade. A responsabilidade é muito grande, porque nós temos que equilibrar os cardápios, a alimentação, o preço do alimento e principalmente a qualidade, que é uma coisa que a gente não pode perder jamais. O Bom Prato de Jundiaí fica na Avenida Vigário JJ Rodrigues, número 1005. Funciona das 7h30 até as 9h30 da manhã para o café da manhã e das 10h30 a 1h da tarde para o almoço. Termina aqui mais uma edição do RP Notícia. Outras informações durante a nossa programação e também no nosso portal rpnoticia.com. Uma boa noite para você e até amanhã.